No vídeo de hoje nós vamos falar da desgraça que é ser pobre e não poder nem ter um burnout caramelado, nem uma depressãozinha básica. Olá pessoas, tudo bem com vocês? Tudo bom? Meu nome é Carlos Gonzalez e antes de mais nada, isso aqui não é um canal de moto igual esse que você está acostumado a se entreter por aqui no YouTube. Nesse canal de moto, além de andar de moto, além de falar de moto, eu também falo e penso e compartilho com vocês alguns aspectos caramelados, legais da vida. Por conta disso, eu peço que você considere se inscrever no canal. Senta na garupa e vambora. E antes de começar o vídeo, é o teu like e o teu comentário nesse vídeo que vai fazer com que o YouTube recomende o mesmo para outros motoqueiros muito legais que estão aqui na plataforma. Faz isso, ajuda o canal pra caramba, cara. Tem uma semana que eu não solto vídeo aqui no canal, sabe? Terça-feira da semana passada foi o último dia ao qual eu soltei vídeo aqui, porque eu tive uma crise aparentemente de burnout. De repente eu acordei, eu não tinha mais motivação pra pensar em absolutamente nada, eu não tinha motivação pra ligar a câmera, eu não tinha motivação pra nada mesmo. Só queria ficar deitado em formato de conchinha e reclamando da vida, falando que doía meu corpo, falando que doía minha cabeça, não conseguia sair da letargia. Lembrando que na semana passada foi justamente o dia que a dona Patroinha voltou para a escolinha, então eu estava aguardando este dia justamente para voltar a produzir conteúdo de forma tranquila. Para quem não sabe, sou eu que cuido da dona Patroinha. Abriu o farol! Sem contar que eu sou aquele pai que fica junto, assiste o desenho junto, faz conta de matemática junto, canta música junto, brinca junto, leva a criança pro estúdio pra ela... Enfim, eu encho a minha filha, ou tento colocar bastantes atividades ao longo do dia para que ela não fique tão entediada nesse esquema de férias escolares. O grande lance é que acordando às 9 horas da manhã e finalizando as rotinas do sono dela às 11h30 da noite, 3 dias por semana eu saía direto de lá, depois de fazer um jantar com a minha esposa, conversar um pouco com ela. Por volta da 1h30 eu tava no meu estúdio para gravar os vídeos e os editava até às 7, entre 9 e 9h30 da manhã estava eu acordando para ficar com a pequena. E ao longo do dia eu virava o papai zumbi, mas não dava para simplesmente dormir, nenhum ato heróico nisso. Eu sei que lidar com a produção de conteúdo e ter esse esquema da criação da pequena acabou de fato me detonando, né? E eu cheguei num ponto, tal como eu inicio esse vídeo, que eu quebrei. Sentia dores físicas, não tinha nenhum tipo de motivação, tal como já narrei, e precisei passar essa uma semana quietinho mesmo. Não deu pra ficar tão quietinho assim, porque também coincidiu como sendo a semana que foi a festinha de aniversário da nossa filhota. E eu e a dona patroa, para economizarmos, nós alugamos apenas o local e todo o resto a gente produziu. Muito mais a dona patroa do que eu, mas enfim, toda a decoração, todos os docinhos, todos os comes e bebes e coisas do tipo foram providenciados pela gente. Então também teve esse cansaço, né, dessa preparação nessa última semana antes da festa da filhota, que aliás foi uma festa incrível, vejam as fotos. Então no final das contas acabou nem dando pra descansar direito, mas tudo bem, né? Faz parte da vida. E aí enquanto eu tava combalido pela própria existência, pelas rotinas do existir, eu comecei a pensar, cara, eu virei e falei, tá, legal Carlão, você consegue, né? Parar, falar, putz, não tô muito legal, tô de fato absolutamente travado, porque existe uma dedicação gigante da minha parte e tal, não tô conseguindo produzir, vou precisar parar uma semana, né? Poxa Carlos, que privilégio, né, você tem pra poder fazer isso. Eu pensei nisso. Pera, para tudo. Antes de continuar o vídeo, antes dessa parte mais importante do vídeo, vale lembrar que dia 15, quarta-feira, nós teremos live no Cilindrados e vamos falar com o pessoal do Projeto Tempestas, os motoqueiros Power, cara, que fizeram uma viagem muito louca. Vai ser um papo show de bola. Espero vocês lá. Volta pro vídeo! Que privilégio gigante, sabe? Que vantagem social gigante você tem pra poder fazer isso e cuidar, de certa forma,
se restabelecer, ou minimamente restabelecer a sua saúde mental para voltar a trabalhar. E aí lembrei de uma série de amigos meus que tiveram burnout ou que tiveram depressão e que em algum momento eles tiveram condições de parar, de pedir afastamento do trabalho, de etc. E aí mais uma vez eu falei, nossa, que privilégio. Olha só, a gente vive numa sociedade onde é um privilégio você parar de trabalhar e poder cuidar da tua saúde para você continuar vivendo, continuar amando, continuar sorrindo, continuar trabalhando, se reestruturar emocionalmente, se tratar emocionalmente de alguma forma. E aí isso me fez pensar, cara, e a galera, cara? E a galera mais pobre, tá ligado? E o profissional, e o motoboy do iFood, cara? Porque ele não tem direito a ter burnout também? Ele não tem direito a abrir o farol? Ele não tem direito a ter uma crise depressiva? Ou esse direito é só meu? Ou esse direito pertence só a pessoas que, tal como eu, têm as suas vantagens sociais? Eu não consegui parar de pensar nisso um minuto enquanto eu tava tentando me restabelecer, sabe? Virei e falei, cara, que merda. E a gente precisa parar pra pensar que a grande maioria das pessoas que compõem a nossa sociedade não são pessoas que, tal como eu, tal como alguns amigos meus, têm vantagens sociais ou o privilégio de poder parar. Muita gente não tem. A vendedora que trabalha no shopping, ela pode parar para tratar de uma depressão? O entregador, ele pode parar? Não pode, né, gente? Eles não podem. Quem trabalha com construção civil pode parar? Pode virar e falar lá pro mestre de obra, chegar e falar assim, ô mestre de obra, sabe o que é? Eu tô com burnout. A diarista, a pessoa que trabalha com limpeza, que é terceirizada, ela pode virar e falar, ai, gente, eu tô com burnout, vou precisar parar uma semana, vou precisar parar 2 semanas, 1 mês. Não dá, né? É desigual. Quando eu falo sobre desigualdades, é esse tipo de desigualdade também, sabe? Aquela desigualdade que cria as vantagens sociais. É a desigualdade que cria os privilégios. Se você tem esse tipo de privilégio, você tem esse tipo de vantagem social, que bom pra você, cara. Mas seria bem interessante, bacana, legal, supimpa, da hora, você parar e minimamente começar a desejar que todo o resto da sociedade tivesse esses privilégios também, tivesse essas vantagens sociais. Aliás, que esse termo vantagem social não fosse usado. Volta você restabelecido e a pessoa que tá lá competindo com você tá totalmente estourada da cabeça. Não existe paridade de forças nessa brincadeira, né? Então é muito bonitinho gravar vídeo do YouTube falando assim, ai gente, eu tive um burnout, eu precisei me ausentar, mas é pra voltar a produzir um conteúdo que vocês tanto gostam, sabe? Ai, saúde mental é coisa séria, hashtag vamos se cuidar, a vida é única, não sei o que tal. Caralho, vamos mudar o disco, né? Vamos falar então o seguinte, galera. Todo mundo tem burnout e a gente tem que lutar pelos direitos daqueles que não podem parar uma semana, não podem parar um mês, não podem parar meio ano pra se tratar da saúde mental, porque estão presos numa máquina de moer carne. E aí, por vezes, eu sinto até vergonha, tá ligado? De virar e falar assim, ai, gente, eu precisei me ausentar porque eu tive um burnout. Eu precisei me ausentar porque eu tive uma crise depressiva. Não porque eu tô falando que burnout não é de verdade, muito menos eu tô dizendo que crise depressiva é frescura, eu não tô falando isso. É porque, cara, eu conheço gente, cara, que passa por problemas tão grandes quanto os meus, mas não tem as minhas vantagens sociais e tá se lascando. E eu sinto vergonha de falar isso, porque são pessoas que eu falo, cara, como eu queria que essas pessoas tivessem uma semana pra elas poderem parar e pensar na vida, ter tempo de colocar em ordem a cabeça, sabe? E isso não acontece. Tem um brother meu que inclusive grava vídeo de moto tal, lá no Rio de Janeiro. Cara, ele tem uma Tornado surradinha, mas que ele adora. Acabou de fundir o motor. Qual que é a questão? A questão é que é o seguinte, acabou de fundir o motor, o cara ele dá aula na rede pública, a rede pública não tá pagando direito, não tá contratando direito, o cara ele tá tendo que lutar pra fazer um mestrado do outro lado, tendo que cruzar a ponte Rio-Niterói, e depois ele ainda tá fazendo mais uma graduação, o cara tá batalhando, a pessoa veio de baixo, tá ligado? Tá tentando desesperadamente ser um puta professor do cacete, a vida martela o cara num nível, sabe, ele sequer tem a possibilidade de parar. É um exemplo de um amigo muito querido, que ele não tem a possibilidade de parar, ele não pode. Que ele tá deprimido? Claro que tá deprimido. Que ele tá com burnout? Claro! Mas e aí? Não tem como parar. A tese de mestrado dele tá correndo, a graduação dele tá correndo, ele tem que se virar pra dar aula, pra cruzar o Rio de Janeiro, de Niterói, Rio de Janeiro, e de bairro pra bairro. Cara, zoado!
zoado, cara. E essa é a realidade dele. E aí, só pensando nele, esse amigo ao qual eu tenho um carinho imenso, fico eu com vergonha de falar da minha crise de burnout, que sim, ela existiu, ela foi de verdade, mas eu acho que a minha grande vergonha é justamente de ter o privilégio de poder parar um tempo e colocar minha cabeça no lugar, pra voltar a trabalhar, pra voltar a ter saúde mental. A saúde mental é negada para as pessoas mais pobres no nosso país, ela é negada para as pessoas mais pobres do mundo, na real é essa. Ai, mas esse contexto, esse presente contemporâneo é muito mimimi, essas doenças, depressão, porque na minha época não tinha depressão. Não sei o que. Então, cara, depressão é de verdade, depressão é doença, tá ligado? Burnout é de verdade, síndrome do pânico é de verdade. Fica muito fácil pra você, tendo seus privilégios, tendo as suas vantagens sociais, eventualmente falar assim: ah, não, mas lá atrás, agora é só mimimi. Qualquer coisa a pessoa vai falar que é saúde mental. Fica muito fácil pra você, porque se você consegue ter esse tipo de fala, se você tiver, pra você vai ser suave. Aliás, eu desejo que seja suave. Eu desejo que você tenha de fato condições de se tratar. Diferente de 90% da nossa população, que não tem. Ela simplesmente vai se estourando emocionalmente, estourando a sua psique. Ela só vai, sabe? O povo pobre é um povo forte pra caralho, que além de construir as principais economias, é forte para um caralho. Por isso que boa parte dos meus discursos e boa parte das minhas falas, elas são empáticas a esse trabalhador. E você, meu amiguinho, você já teve burnout? Você já teve depressão? Felizmente, ou pra você teve algum tipo de privilégio, você teve algum tipo de vantagem social que fez com que fosse possível você se tratar. Lembrando que todo mundo teria que ter o direito a isso. Seria bacana ver igualdade nisso. Espero que você saia diferente do que você entrou nesse vídeo de hoje. Um abraço pra vocês, até mais. Tchau, tchau. Lembrando que se você tá deprimido, se você não tá muito bacana, se você tá triste, sem vontade de fazer as coisas, cara, vai procurar auxílio. Saúde mental é uma coisa séria, não é frescura, não é mimimi, não faz parte só da nossa contemporaneidade, ela faz parte de toda a nossa história humana e felizmente a ciência se desenvolveu muito nesse sentido, então eu recomendo que você busque auxílio profissional. Tudo tem jeito, as coisas têm tratamento e você veio aqui nesse mundo tal como eu, tal como minha filha, tal como meus amigos. Você veio e está aqui nesse mundo não só para ser um ser funcional, mas você tem direito à felicidade. Você tem direito a uma vida plena. Se você não está bem, procure ajuda, tá bom?